anuncia a paz, como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele vive para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele vive para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Como nós dizíamos no começo da nossa missa, hoje é o 33º domingo do tempo comum, é o último domingo do tempo comum. Domingo que vem já é a solenidade de Cristo Rei, e com a semana que vem, então, terminamos este ano litúrgico, este ciclo litúrgico, para começarmos um novo ano litúrgico no outro domingo, no primeiro domingo do Advento. E a liturgia, como boa pedagoga que é, no fim de um ciclo litúrgico, ela sempre coloca estes evangelhos, essas leituras, que falam também sobre o fim dos tempos. É a escatologia, a realidade do fim dos tempos. E o comecinho do Advento também sempre traz essa mesma temática do fim dos tempos. E nós escutamos aqui, nas leituras de hoje, alguns elementos sobre essa escatologia, sobre a realidade escatológica. O Evangelho, por exemplo, fala da destruição, do fim, das realidades como nós conhecemos. Lucas 21 é o capítulo que nós escutamos agora. E Lucas 21 acontece nos últimos dias da vida terrena de Jesus. Ele já havia peregrinado
para Jerusalém, para a Páscoa, junto com vários outros peregrinos. E aquele monte de peregrino reunido em Jerusalém, pessoas que não moravam ali, estavam impressionados com a beleza do templo, que naquele tempo, inclusive, estava passando por uma reforma, e admiravam as belas pedras do templo. O templo era feito de mármores muito bonitos, o templo era enfeitado com pedras preciosas, com ouro, e os peregrinos estavam impressionados com a beleza daquilo tudo. E Jesus então pega esse comentário dos peregrinos e começa o seu discurso. Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Todas essas pedras lindas que vocês estão admirando, um dia serão destruídas. E ele então começa a falar das guerras que aconteceriam no mundo, uma nação se levanta contra outra. Antes disso, as perseguições que os discípulos teriam que sofrer por causa dele, tudo isso até o dia que ele retornaria. Palavras que certamente impressionaram as pessoas que estavam presentes ali, da mesma maneira também como nos impressionam. A gente começa a pensar no fim do mundo até ficar apavorado, né? Fica morrendo de medo, e aí vê esses filmes aí mirabolantes sobre o fim do mundo, desperta a nossa imaginação mais do que deveria, viu? Mais do que deveria. E Jesus nos fala um pouco sobre isso nesse evangelho. Ele não quer que nós nos exaltemos com essas coisas. Ele diz: quando ouvirdes falar da guerra, não fiqueis apavorados. Não tem por que ficar apavorado. Ele também não quer que a gente se transforme, como diria o Papa Francisco, seguindo São João 23, em profetas de calamidades. Profetas de coisas ruins, como muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo, né? E às vezes até mesmo nós caímos nessa besteira. Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Às vezes a gente cai nessas besteiras de ficar conversando sobre esse tipo de coisa e falar, tá chegando no fim, o mundo tá acabando. Quem somos nós para falar isso? Deixemos isso para os profetas, deixemos isso para o Senhor. Não se trata de ficar prevendo calamidade aqui. Eu até estava dando risada ao preparar essa homilia, porque eu me lembrei de uma história no meu último mês de seminário. Era também tempo de advento, do Natal, e todo o tempo de advento a gente fazia um jantar, um almoço com os colaboradores lá do seminário. Era o meu último ano de seminarista. E aí então, clima de festa, clima de despedida. De repente se levanta uma colaboradora e começa a falar desse evangelho aqui. A gente nem tinha escutado o evangelho naquele dia, mas ela estava na pandemia e ela começou a falar assim, bem exaltada, né? O mundo está acabando. Tudo aquilo que está em Lucas 21 está acontecendo agora. E foi um anticlímax terrível, gente. Foi o fim da festa ali, depois a gente ficou dando risada do acontecimento, né? Mas foi um negócio assim meio fora da curva, meio fora da casinha. E aí então, Jesus deixa claro nesse evangelho. Não é o fim, não será o fim quando acontecerem essas coisas. E ele ainda nos chama à confiança. Vós não perdereis um só fio de cabelo. Não tem por que se exaltar. Não tem por que também nós virarmos esses profetas de calamidades que só falam do fim e da destruição. Não é para isso que nós estamos aqui no mundo. Nós não viemos aqui para isso. O profeta Malaquias, na primeira leitura, dá já o tom que nós devemos ter. O profeta diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. São palavras de esperança, são palavras de confiança na ação do Senhor, na intervenção do Senhor na nossa vida. O sol da justiça irá nascer, né? Essa palavra já nos remete ao Natal, aqui. O Senhor vai vir como o sol que brilha. Da mesma maneira que nós devemos ter confiança, a nossa atitude tem que ser complementada com outra coisa. E quem nos ensina isso é a carta aos Tessalonicenses.
A carta aos Tessalonicenses fala sobre a importância do trabalho e traz também essa célebre frase de São Paulo, que a gente até às vezes usa em brincadeira, né? Quem não trabalha, que não coma. Quem não está trabalhando, quem não está contribuindo, não deve nem comer. Nós temos que colocar o nosso grãozinho de areia, o nosso aporte. O nosso trabalho é a nossa contribuição neste mundo. O nosso trabalho é aquilo que nós fazemos para contribuir com as pessoas. E aqui ele não está falando só no trabalho no sentido de emprego, até porque a gente sabe da escassez de emprego que nós sofremos hoje na nossa sociedade, né? Quantas pessoas querem trabalhar e não encontram oportunidade. Ele não está falando só de emprego aqui. É o trabalho no sentido amplo. É o trabalho no sentido da nossa contribuição. Trabalhamos em casa, nos afazeres domésticos, trabalhamos por nossa família, cuidando uns dos outros, trabalhamos na igreja, participando de pastorais, de movimentos. Trabalhamos e colocamos aquilo que nós somos e temos ao serviço. O trabalho me orienta para o bem comum. Colocar a mão na massa me tira do egocentrismo, me tira de ficar olhando só para mim, me tira da minha zona de conforto e me coloca ao serviço do outro. O meu trabalho é a minha parte na construção de um mundo novo. É a minha parte na vinda do reino. Portanto, duas coisas diante da realidade do fim. Em primeiro lugar, confiança e esperança no Senhor. Não ter medo, nem ficar prevendo desgraça, anunciando desgraça. Ter confiança. E em segundo lugar, contribuir. O fim dos tempos é também o começo de um tempo novo. É a vinda completa do reino de Deus. E nós podemos ajudar nessa vinda através do nosso trabalho. Por isso, nosso pai fundador, o padre José Kentenich, colocou tanto acento no tema do trabalho. Ele falava muito disso. E ele falava que a nossa santidade é uma santidade vivida nos dias de trabalho, de segunda a sexta. Sábado e domingo também, né? Mas sábado e domingo a gente já está acostumado a vir na igreja. Mas ele falava, nos dias de trabalho também são dias de profunda conexão com Deus. Eu posso oferecer o meu trabalho ao Senhor. Eu posso contribuir não só com a mão na massa ali, buscando o meu próprio sustento, mas fazer do meu trabalho a construção de um mundo novo, a construção do reino de Deus. Da mesma forma, o capital de graças que eu entrego, as minhas orações, os meus sacrifícios, tudo isso também eu posso oferecer pelo mundo que há de vir. O trabalho é um santo remédio. Quando uma pessoa está ali ociosa, começa a pensar besteira, na verdade, começa a fazer besteira. Inclusive, eu acho que esse negócio de ficar anunciando calamidade é coisa de gente ociosa. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente coloque a mão na massa. Quer que a gente contribua. Por isso São Paulo fala com tanta veemência, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu vos exorto. É para trabalhar. É para colocar a mão na massa. Quer parar de pensar besteira? Arranje o que fazer. Faça coisas boas. Quer sair do teu ciclo vicioso? Faça alguma coisa. Se coloque em movimento. Está sendo um profeta de calamidades? Trabalhe pelo reino. Faça diferente. Faça a diferença. Às vezes a gente até se desanima no serviço na igreja de ver aqui dentro mesmo as hipocrisias, de ver aqui dentro que uma pessoa fala, mas não faz, de ver aqui dentro que aquela pessoa que está pregando o amor, de repente, age de uma maneira totalmente adversa a isso. Faz parte. Quer que seja diferente? Faça diferente. Vamos nos colocar aqui todos juntos na busca de um mundo novo. Esperar o reino de Deus é uma espera ativa. É também contribuir. Que o nosso trabalho diário, por menor que seja, por mais simples que seja, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, seja feita com amor.
e seja feita como um oferecimento ao capital de graças por um mundo novo. Por menor que seja aquilo que você faz, se você faz com amor e oferecendo a Deus, essa é a tua grande contribuição. Que nós possamos então contribuir pela vinda do reino de Deus, pela construção do reino de Deus aqui na terra.